E hoje nós veremos os versículos 4 a 8. Temos visto, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11, Salomão buscando o sentido da vida no prazer. Vimos no versículo 1 o prazer, do versículo 1 e 2, o prazer no entretenimento. Depois, no versículo 3, o prazer no vinho. E hoje nós veremos o prazer, ou melhor dizendo, o vazio, né? Porque Salomão buscou o sentido da vida no prazer, mas ele descobriu que tudo era vazio, tudo em vão, tudo vaidade. Então nós temos visto o vazio do prazer no entretenimento, o vazio do prazer no vinho, e hoje nós veremos o vazio do prazer nos empreendimentos. Vamos orar ao Senhor. Tua palavra, ó Deus, é pura, perfeita. Tua palavra é cristalina. Tua palavra ilumina os olhos, dá discernimento ao nosso coração, dá vida à nossa alma. Por isso mesmo nós precisamos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conduza na mesma. Oramos em nome de Jesus. Amém. O vazio do prazer nos empreendimentos. Diz assim o versículo 4 a 9. Empreendi, 4 a 8. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Bem, no versículo 3, Salomão termina o versículo 3 falando sobre a brevidade da vida. Ele diz que são os poucos dias da vida de um homem. Eles se alegravam com o vinho, porque sabiam que a vida deles era curta. E assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida. Eu me espanto com que rapidez os dias têm passado. Irmãos, estamos encerrando o primeiro semestre deste ano. Olha a rapidez com que o tempo tem passado. A nossa vida é breve. A nossa vida é breve. Se a vida é breve, tão curta, isso significa que em pouco tempo serei esquecido e ninguém mais saberá quem eu fui. Mas se eu deixar algo feito, alguma obra grandiosa, algum monumento, serei lembrado. Assim pensa o homem que não se importa com Deus e nem o considera em suas decisões e escolhas. Tudo que ele faz é para ele mesmo, ele é egoísta. Assim é o homem sem Deus. Ele pensa em deixar ou em construir um grande império com grandes empreendimentos. E se você o questionar sobre isso, sobre o que ele vai fazer, ou o que será de tudo isso depois que ele partir, e ele então vai dizer, pelo menos eu serei lembrado, pelo menos essas obras mostrarão quem eu sou. Será que isso é verdade mesmo? Por algum tempo até pode ser. Por algum tempo até pode ser. Você sabe o nome dos 3 faraós relacionados às 3 pirâmides lá do Egito? Eu também não sei. Sei que um era Quéops, outro era Quéfren e Miquerinos. Agora, quem é quem ali, qual pirâmide pertence a qual, não sei. Não sei. Mas não sei quem são esses homens, a não ser que eles fizeram aquelas pirâmides. Que até hoje não se sabe por quê.
a razão de ser daquelas pirâmides. Tem gente que pensa que é para comunicar com os extraterrestres. Aí, por aí vai as doideiras, né? Mas não se sabe. E aí, adiantou ter deixado aqueles monumentos? Poucos sabem quem eu sou. John Lennon, no sucesso da sua banda, os Beatles, ele disse que em pouco tempo os Beatles seriam mais famosos do que Jesus Cristo. Não precisa nem lembrar como que John Lennon terminou a sua vida, né? Ou como que a sua vida foi terminada tão precocemente. E é bem possível que muitos aqui nem saibam quem são os Beatles, ou quem foi John Lennon, né? E muito menos conheça as suas obras. Mas essa é a realidade de todos nós, irmãos. Essa é a realidade de todos nós. E isso mostra o quanto que o ser humano é egoísta, quanto que ele pensa em sua própria glória pessoal. Salomão não fugiu à regra, ele era egoísta. E observe quantas vezes ele usa a expressão para mim nesses versículos. Do versículo 4 ao versículo 8, ele usa pelo menos 5 vezes a expressão para mim. Fiz isso para mim, para mim, para mim, para mim. Isso é o quê? Egoísmo. Alguém voltado para o seu próprio umbigo, para a sua própria glória pessoal. O egoísmo de Salomão também é visto no fato de que nenhuma dessas obras que ele fez eram obras públicas. Ele fez tudo para ele. Ele não fez para a população, ele fez para ele. Ele fez para ele. Primeiramente, ele fala das grandes construções que ele fizera. No versículo 4 a 6, ele fala das construções. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes, para com eles regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Ele dedicou-se na realização de muitas obras, obviamente supervisionando pessoalmente cada uma delas. Ele mesmo não pôs a mão na massa, tinha escravo, tinha servo para fazer isso para ele. Mas ele supervisionou. E tudo que ele fez, tudo que o seu reino fez, foi idealizado em sua mente. Ele pensou, projetou e executou a obra. E deixou essas grandes obras, que aqui ele apresenta um resumo delas, né? E não, aqui não estão todas as obras dele, mas está um resumo delas. Ele fala de casas. Lá em 1 Reis, capítulo 5 até o capítulo 7, você vê as grandes obras, as grandes casas que ele fez, em especial o templo do Senhor, o magnífico templo que ele fez para Deus. E somente na construção do templo e da sua casa, da casa do seu palácio, foram necessários pelo menos 20 anos para que a obra fosse concluída. Você pode conferir isso lá em 1 Reis, capítulo 9, versículo 10. Foram 20 anos. Eu não vou descrever aqui com detalhes, você pode ler depois em casa, e você vai ficar impressionado de ver os detalhes do templo do Senhor e do palácio de Salomão. Ele também fala de vinhas e pomares que ele plantou. E ele diz que com todas árvores frutíferas de toda espécie, um amplo pomar. Um lugar árido como a Palestina, não é um terreno como o Brasil, não é uma terra fértil como a terra brasileira. Aqui no país nosso é maravilhoso, tem água à vontade. Lá não, uma terra seca, árida. Ele desenvolveu a vinicultura e a horticultura. E tudo isso para abastecer o palácio dele, porque ele tinha a seu serviço uma enorme quantidade de servos, cerca de 30 mil. Só os servos dele, isso sem contar o exército. Tudo isso precisava de alimento. Todos eles precisavam de alimento. Então, era muita coisa. Tudo no Império de Salomão era mega. Era gigantesco, era impressionante o volume, tudo. Ele também fez açudes.
A bem da verdade, ele não fez esses açudes. Esses açudes já existiam antes dele. Ele simplesmente os melhorou, os adaptou. E não pense aqui num açude como uma lagoa, como nós vemos hoje em dia. Mas ali não. Ali eram reservatórios de pedra, no formato retangular. Eram 3 reservatórios. Um inferior, um no meio e um superior. Só para você ter uma ideia das medidas, se você não gravar, grave pelo menos a capacidade que cada um tinha para armazenar água. Esses 3 açudes, eles ficavam a uns 24 quilômetros ao sudoeste da cidade de Jerusalém, na encosta de um vale, coletando especialmente a água da chuva. E eles eram interligados. E dali Salomão puxou a água para os seus pomares. Olha as medidas dele. O inferior, que era o maior, ele tinha 177 metros de comprimento, 63 de largura e 15 de profundidade. Uma capacidade aproximadamente de 167 milhões de litros de água. O inferior. O do meio, ele tinha o comprimento de 129, era um pouco menor que o anterior, 129, a largura de 76 metros e a profundidade de 11 metros, comportando algo em torno de 108 milhões de litros de água. Lá no meu prédio tem 2 caixas d'água para 14 apartamentos. Cada caixa d'água tem 7 mil litros. Então, temos 14 mil litros de água. Eu fico imaginando o tamanho desses reservatórios, né? E o superior, que era o menor, ele tinha 115 metros de comprimento, 72 de largura e 7,6 metros de profundidade, comportando algo em torno de 63 milhões de litros de água. Verdadeiros piscinões, né? Lembre-se, é uma região árida, seca. E ele conseguia acumular água ali para mandar para os seus pomares. O segundo grupo, né, o segundo elemento aqui da riqueza de Salomão, dos seus empreendimentos, foram as suas posses. E olha o que ele inclui como posse, como bens, como utensílios, né, do seu reino. Comprei para mim servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Esses servos tiveram filhos, e os filhos dos servos eram servos de Salomão também. E ele comprou muitos. E no mesmo pacote ele coloca bois e ovelhas. Um coração materialista trata os seres humanos como coisas, tratam as pessoas como objetos, como bens. E ele diz que mais do que possuíram todos os que antes dele viveram em Jerusalém. Nós já falamos sobre esses que viveram antes dele. Os reis de Jebus ou de Salém, né? Eram os 2 nomes anteriores da cidade de Jerusalém. Então ali existiram vários reis, mas nenhum deles se comparou à grandeza de Salomão. E ele continua: amontoei para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Observe que ele coloca tudo num pacote só. Tudo como bens, como propriedades do seu reino. Ele trata pessoas como propriedades. O materialismo faz isso conosco. O materialismo, como uma corrente filosófica, ele surge ali por volta do ano 1700, 1800, surge em oposição ao pensamento existencialista ou outras linhas filosóficas. O materialismo se resume na seguinte questão: tudo é matéria. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu apalpo é real. Se eu não posso apalpar, se eu não posso pegar, se eu não posso sentir ali, né, com os meus sentidos, então
não importa. E um dos filhos do materialismo é o marxismo, socialismo. E é por isso que nós vemos que pessoas que têm coragem de defender o assassinato, a atrocidade do aborto, o assassinato de bebezinhos indefesos na barriga de suas mães, onde eles deveriam estar mais protegidos, são pessoas materialistas, são pessoas que abraçam filosofias como a do marxismo, a do socialismo, que longe de serem uma teoria econômica, são filosofias, são ideologias religiosas, malignas, mas religiosas. Por isso que não faz sentido alguém dizer que é crente em Cristo Jesus e abraçar um lixo desses. Voltando para cá, voltando para Salomão, observe como ele trata as pessoas. Ele descreve ali os servos, tanto comprados quanto os filhos destes estavam sob o seu cetro, eram propriedades dele. Rebanhos, é a lista, né? Rebanhos de bois e de ovelhas. Em 1 Reis, capítulo 5, verso 13, nós somos informados de que eram 30.000 servos. Isso só aqueles que serviam no palácio. Não estamos falando aqui do exército. E para alimentar esse contingente de servos, eram necessários milhares e milhares de bois e ovelhas. Salomão tinha preocupação com isso, apesar de tratá-los como suas propriedades, mas eles sabiam que eles precisavam se alimentar. Então, Salomão também providenciava alimento para eles. Afinal de contas, o rei, para ser considerado um bom rei, ele tinha também que prover para os seus súditos. Por isso que o nosso rei, o Senhor Jesus, é maravilhoso, porque ele não deixa nada faltar para nós. Somos servos dele. E ele nos comprou com seu sangue. E ele não deixa faltar nada para nós. E ele mesmo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, não fiquem ansiosos, porque eu cuido de vocês. Eu cuido de vocês. Bem, continuando a lista de Salomão, agora prepare-se para as informações aqui. As riquezas. A prata no reino de Salomão ele tinha tanta prata, mas tanta prata, que até perdeu o valor. Era considerada pavimento de rua. Era considerado, tinha o mesmo valor das pedras usadas para calçar as ruas, para fazer o pavimento das ruas. Numa linguagem de exagero, numa hipérbole, o escritor sagrado diz que nos dias de Salomão a prata era como os sicômoros. Era como os sicômoros da Palestina. Os sicômoros são uma espécie de figueira comum da Palestina, que, como nós diríamos hoje em dia, praga, em todo lugar você vê. Então, prata no reino de Salomão era coisa que tinha em abundância, mas não só a prata, o ouro também. E agora prepare-se, eu vou passar aqui algumas informações para você, só para você ter uma ideia. O ouro no reino de Salomão era abundante. Por exemplo, lá em 1 Reis 9, 26 a 28, nos fala que foi trazido de uma terra chamada Ofir. Não se sabe exatamente onde é essa terra, onde é essa região. Tem muita gente que quer descobrir para ver se não sobrou alguma coisa lá, né? Trouxeram de lá para Salomão 420 talentos de ouro. Vamos transformar esse talento de ouro em moeda corrente, só para a gente ter uma ideia. Talento é uma medida, era uma medida que tanto podia ser uma medida de peso quanto uma medida de monetária. Aqui, no caso, é uma medida de peso, não é uma medida monetária, é uma medida de peso. Mas a medida monetária, ela tem menos valor aqui do que a medida de peso. Eu vou dar as duas para você ter uma ideia. Se fosse talento aqui, moeda, dinheiro, medida monetária,
Esses 420 talentos equivaleriam a 2.520.000 denários. Sabe quanto é um denário? Denário, de onde vem a nossa palavra dinheiro, significa a jornada de trabalho, o pagamento de uma jornada diária de um trabalhador. Então, o dia de um trabalhador, 2.520.000 dias de trabalho. Traduzindo isso, vamos pegar aí o dólar como medida, para a gente fazer a transição de equivalência aí, né? Um dia de um trabalhador braçal equivale a $10, vamos pôr $10, aqui no Brasil, né? $10. O dólar está aí, vamos arredondar para 60, para a R$6, porque já está chegando a R$6, já está 5,50 alguma coisa, já chega a 6, não demora muito não. Vamos arredondar para 6, só para a gente ter uma ideia. Então, daria uma cifra de 151.200.000 reais. Não. 151 milhões? Não é tanto assim. Se você quiser, se achar pouco, me dá. Mas isso se fosse em dinheiro. Só que aqui, como eu disse para você, talentos, esses 420 talentos eram medidas de peso. Aí a coisa muda. Agora, quer ver só? Um talento, medida de peso, né? Ele equivale a 34,272 gramas. 34 quilos, 272 gramas. Um talento. Tá? Um talento equivale a 34 quilos. 34 gramas, 34 quilos e 272 gramas de ouro, cada talento. Multiplica isso por 420, você vai ter uma cifra de 14.394,24 quilos. Ou seja, quase 14 toneladas, né? 14 toneladas, 394, 14 toneladas e 400. 14.400 quilos de ouro. Atualmente, o grama de ouro, quando eu fiz esse texto, quando eu escrevi esse sermão, o grama de ouro, tomando como base o dólar americano, ele custava o grama $61,66. O grama. Não é o quilo, não. O grama de ouro. Multiplicando, aproximadamente 878.548.838,40 Então, quase 87 milhões e meio de dólares. Agora multiplica isso aí por real. Vai dar mais ou menos aí 4.793.727,36 aproximadamente aí 5 bilhões de reais. Isso só uma caravana dele trazendo ouro de Ofir. 5 bilhões de reais. Tá? Em ouro. Mas a gente não pode esquecer que além do ouro de Ofir, ele também recebeu muito ouro como presente, por exemplo, da rainha de Sabá, como tributo dos reis com quem ele fazia aliança. Cada uma das mulheres com quem ele se casou, das 700 mulheres com quem ele se casou, era uma aliança que ele fazia com o reino. E junto com a noiva vinha o dote. Graças a Deus não precisa disso mais hoje em dia. E para casar minha filha já está dando trabalho. Imagina ter que pagar dote ainda, né? Dureza, né? Azar seu, Pedro. Mas junto com a noiva vem vinha o dote. Geralmente é pagamento em ouro. Então, ouro nos dias de Salomão era pavimento de rua. Tinha muito. O homem era muito rico.
e também pessoas. Aí aqui nós temos uma segunda classe de pessoas. Ele falou dos servos e servas, agora ele fala de pessoas. Ele diz: provi-me de cantores e cantoras. Aqui, obviamente, é uma classe diferente. Ele não olhava para esses cantores e cantoras como servos, embora estivessem a serviço dele, embora ele havia comprado, ele pagou por eles, pelo serviço deles. Então, mas ele tinha cantores e cantoras, porque festa sem música não combina, né? O pessoal gosta de música na festa, e Salomão já sabia disso. E a música, naquele tempo, era um prazer muito raro. Hoje em dia, você tem música de forma muito fácil. Desde no final do século XIX, com a invenção do fonógrafo, depois outros aparelhos que captam o som e transformam em som para nós ouvirmos, né, e gravam o som e reproduzem esse som depois. Hoje em dia você tem, qualquer aparelho celular, você tem música, e música de qualidade. Você só não escuta se você não quiser, né? Mas hoje você tem música de graça, para você ouvir o quanto você quiser. Mas naquele tempo não, você tinha que pagar. Se você quisesse música, não tinha como gravar, não existiam gravadores. Então a pessoa tinha que ser feita ao vivo e a cores. E então você tinha que pagar por isso. Pagava-se pelos cantores e cantoras. Mas é na declaração que ele faz no final do verso 8, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres, é que nós vemos a total decadência de Salomão. Em 1 Reis 11, 3, sabemos que ele tinha 700 mulheres, princesas, filhas de reis e poderosos com quem ele havia estabelecido alianças de paz, e também 300 concubinas. Todas essas pessoas eram suas propriedades, e ele as usava conforme bem desejasse. Mas elas também usaram Salomão. A Bíblia diz que as suas mulheres lhe perverteram o coração e fizeram com que ele caísse em terrível idolatria. O homem, como já disse em outras mensagens, o homem que recebeu de Deus tão grande sabedoria e que se propôs a conhecer a fundo a sabedoria, acabou conhecendo mais a loucura, a insensatez do que a sabedoria. E Salomão entregou-se a esse pecado da idolatria. Você pode ver a decadência de Salomão em 1 Reis 11, de 1 a 13. Como ele foi... Ali é só um resumo da idolatria dele. Ele foi aprofundando cada vez mais na idolatria. E ele que era o sábio. E eu fico pensando, enquanto eu estou preparando as mensagens, estudando o texto de Eclesiastes, eu fico pensando como pôde o homem mais sábio do mundo ter vivido de forma tão nécia, tão louca como Salomão, e ter caído na idolatria. Isso, meus irmãos, não estou dizendo que a culpa é de Deus, mas isso é Deus mostrando para nós que o mais sábio dos homens, o mais sábio dos seres humanos, se ele não buscar em Deus essa sabedoria, ele é capaz das piores loucuras e atrocidades que um homem pode cometer. Além disso, Deus está nos apontando para Jesus, o homem perfeito, cuja sabedoria é insondável, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. E se você quer ser sábio de verdade, e se você quer ter a verdadeira sabedoria no seu coração, essa sabedoria não é uma filosofia, essa sabedoria é uma pessoa, é o Senhor Jesus. E se você não tiver Jesus no seu coração, você será apenas mais um louco, passando-se por sábio. Mas é um louco, vivendo nesse mundo, tentando deixar obras impressionantes, que no final só apontarão para a sua
pequenez só apontarão para a sua fragilidade e a sua transitoriedade nessa vida. Loucura viver sem Jesus. Loucura buscar sabedoria fora de Jesus. Nele estão todos os tesouros da sabedoria. Os empreendimentos podem ser vistos como uma boa administração dos recursos, e é mesmo. Se você consegue, a Bíblia inclusive fala disso. A parábola dos talentos nos mostram isso. O Senhor, ali da parábola, louvou aqueles 2 servos que multiplicaram os talentos. E ali talento era moeda, era dinheiro. Eles multiplicaram aquele talento. O que recebeu 2, apresentou mais 2. O que recebeu 5, apresentou outros 5. E a atitude deles foi louvada. Eles foram chamados de servos bons e fiéis pelo seu Senhor. Não é errado, meu irmão, você ter uma certa quantia em dinheiro e aplicar esse dinheiro e desenvolver e ampliar as suas posses. Não é pecado a riqueza. Não é pecado a riqueza, desde que seja utilizada para a glória do Senhor e em benefício dos necessitados. Paulo fala disso lá em 1 Timóteo 6, fala para os ricos do presente século que sejam ricos de boas obras. Mais do que se preocuparem com riquezas, que eles se preocupem em utilizar essa riqueza para o bem dos outros. Calma, ele não era comunista não, tá? Está falando de socialismo, comunismo, nada disso não. Ele está falando de frugalidade. Ou seja, um princípio que tem faltado na vida de muitos de nós. Se Deus tem me dado um pouco mais, se eu tenho mais do que eu preciso para ter uma vida tranquila, então eu devo olhar para os necessitados. Paulo falando em Efésios 4, ele fala, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos, para ter com o que acudir ao necessitado. Você ter uma provisão para o seu futuro, ótimo. Mas preste atenção, você pode passar uma boa parte da sua vida acumulando e guardando recursos para ter uma aposentadoria tranquila e nem se aposentar. Morrer antes disso. Eclesiastes vem nos mostrar que o passado já foi, não tem mais nada que ser feito. Vou voltar nesse assunto com você no capítulo 3 de Eclesiastes. Voltarei nesse assunto, sobre o tempo. O futuro também não nos pertence. Para nós ele ainda não existe, a única coisa que a gente tem é o presente. E é no presente momento que a gente tem que saber usar os recursos que Deus tem nos dado. O fato, meus irmãos, é que os empreendimentos eles podem ser vistos como uma boa administração dos recursos disponíveis a nós. E até mesmo, ou pior, como memoriais erigidos a uma personalidade. Você viu? Aquela obra ali, aquela mansão, aquele prédio, foi o fulano de tal quem fez. Ele já morreu. Mas foi ele que fez, tem até o nome dele embaixo ali. Né? O fato é que mesmo que sirvam não só a nós, mas também a outras pessoas, sendo usados em benefícios de outras pessoas, mesmo que permaneçam por muitos anos e por muitas gerações, e muitas gerações utilizem os empreendimentos que deixarmos, um dia se deteriorarão e serão demolidos e virarão pó, e nem mesmo para memoriais servirão. Eu lembro aqui da igreja presbiteriana de Conceição dos Ouros, a minha igreja de origem. O templo antigo que lá existia era pequenininho, menor que esse aqui, bem menor. E aí a igreja foi crescendo e eles têm um terreno bom ali no centro da cidade. Aí construíram um salão social com várias salas de aula lá embaixo, um prédio muito bom. E a igrejinha velha permaneceu. Até que um dia eles resolveram demolir também a igrejinha antiga para construir um templo majestoso, bonito, grande. Tudo bem. Mas doeu no coração ver aquele templo sendo demolido, por quê? Aquele templo foi construído pelos meus bisavós, pelos meus avós. Meu pai cresceu ali.
Tem toda uma história por trás daquele monumento, mas o monumento foi derrubado. O templo foi derrubado e construído um outro bem maior. E pode ser que daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, aquele templo também será derrubado e outro ainda maior será construído. E ninguém mais se lembrará do primeiro, a não ser que alguém apresente algumas fotos. Daqui a 100 anos, o que serão os bens que você acumulou na sua vida? Daqui a 100 anos. O mais novo aqui, entre nós, é a Cecília ou é o Gabrielzinho? Bem, vamos pegar os dois caçulinhas nossos, que estão aqui. Não, o Miguelzinho está aí também? Não, hoje ele não está. Vamos pegar uma dessas crianças. Vamos pegar a Cecília, que está aqui na minha direção. Cecília, ela é a mais nova. Daqui a 100 anos, ela vai ter 101 anos. Que ela viva 101 anos. Que ela chegue a 101 anos de idade. O que vai ser dos bens que nós guardamos, que nós corremos tanto atrás, e acumulamos, guardamos e construímos, os empreendimentos que fizemos, que serão? Quem se lembrará dos feitos, dos nossos feitos e das nossas conquistas? Vale a pena correr atrás dessas coisas tão desenfreadamente? E pior, colocar nelas o sentido da nossa vida? Se eu construir várias casas, se eu tiver um pequeno império para chamar de meu, eu serei um homem realizado. Será? Cuidado com a busca pelo prazer nas suas realizações pessoais. Você poderá gastar sua preciosa vida em futilidades que lhe pareçam valiosas, mas não têm valor nenhum para a eternidade. Alguém disse que se a gente pudesse levar alguma coisa dessa vida conosco, caixão teria gaveta. Caixão não tem gaveta, meu irmão. Os faraós lá do Egito já mostraram isso para nós. Dizem que uma das utilidades para aquelas pirâmides era para fins de sepultamento, né? Sepultar ali os poderosos, os faraós. Muita gente era sepultada junto, viva, né? Era colocada viva ali dentro, em torno do cadáver do faraó, para servir o faraó, porque ele haveria de ressurgir, então ele precisaria de servos. Muita gente morreu desnecessariamente ali dentro. E aí? Os tesouros daqueles faraós estão em muitos museus hoje. Muitos museus pelo mundo estão cheios dos tesouros daqueles faraós. Não levaram uma moeda sequer. O Senhor Jesus nos alerta sobre o pecado da avareza. E preste atenção, muitas vezes é o pecado da avareza que está movendo o nosso coração quando se trata de empreendimentos, quando se trata de bens e acúmulos. Muitas vezes é o pecado da avareza que está comandando, soprando a vela do barco do nosso coração. Jesus disse o seguinte, então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Lucas 12, 15. Sua vida não é medida pela sua conta bancária. Sua vida não é medida pelo seu dízimo. Sua vida não é medida pelas suas propriedades. Não por Deus, pelo menos. Deus não mede a sua vida dessa forma. Cuidado para não ser um utilitarista, fazendo das pessoas meros meios para conquistar coisas fúteis. O materialista faz isso. Ele é um utilitarista, ele utiliza pessoas, ele se aproxima de alguém com a seguinte pergunta: o que eu vou ganhar se eu tiver alguma amizade com o Gilmárcio? O que eu posso ganhar com essa amizade? É um utilitarista. O fulano de tal trabalha em tal departamento, assim, assim, assado. Legal. Eu vou me aproximar dele, porque ele vai me colocar em contato com fulano de tal, que é um graúdo lá daquela instituição, e
e eu vou me dar bem. Utilitarismo. Ou a pessoa que entra numa negociata, faz um negócio com outra pessoa e esfola o outro, tira do outro até a roupa do corpo. E tira o couro da pessoa. Utilitarismo. Isso é avareza. Não trate as pessoas como objetos, como posses ou como objetos do seu prazer. O Criador delas não as trata assim. Deus não nos trata como objetos. Deus trata as pessoas como carentes da sua glória, carentes da sua graça, criaturas que mesmo que não reconheçam a grandeza dele, ele cuida delas, dando o sol, chuva e tudo que eles precisam para viver. Deus lhes providencia pela sua misericórdia. E isso não é graça comum, isso é providência de Deus. Esse negócio de graça comum é um erro teológico, um erro de interpretação da Bíblia. Por quê? Graça por si só já é algo incomum. Mas quando a Bíblia diz que Deus faz o sol nascer sobre justos e injustos, e chuva sobre bons e maus, isso é graça comum. Não, essas coisas são providência de Deus. É um Deus que é misericordioso, gracioso, que sabe das necessidades das suas criaturas e delas ele cuida. Cuidado, então, para não ser um utilitarista. Também, quanto aos seus descendentes, quantos deles saberão quem foi você? Agora, em julho, eu irei a São Paulo buscar um presente que eu recebi. 2 presentes. Tio Eliseu, caçula, filho caçula do meu avô, ele era irmão da minha mãe, né, o tio Eliseu. Ele era presbítero da Igreja Presbiteriana Independente. E ele deu ordens para os filhos dele, quando ele morresse, uma tuba, sabe o que é a tuba? O baixo tuba, aquele que você entra dentro dele, assim, a campana fica aqui em cima, uma tuba e um trompete que eram do meu bisavô, que ficou com ele. Ele falou assim: esse trompete e essa tuba eu quero que deem para o Olivar. Não sei como é que eu vou colocar isso lá dentro de casa. Graças a Deus a minha esposa concordou. Graças a Deus a minha esposa está empolgada para ir lá buscar. Eu não sei como é que eu vou colocar aquilo no meu apartamento, pequenininho. Não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou levar, vou buscar. Mas eu não conheci meu bisavô. Conheço histórias do meu bisavô. Sei que com ele o evangelho entrou na minha família e a música também. Sei que meu bisavô foi um homem de Deus, um servo de Deus, alcançado pela misericórdia e pela graça de Deus. Mas eu não conheci meu bisavô. Um dia eu sei que eu o verei na glória eterna, mas eu não o conheço. Sei de algumas obras do meu bisavô, mas não sei de todas. Mas do pai dele, já nem sei, a não ser o nome. Aliás, só o sobrenome, que nem o nome eu sei. Era o seu Porfírio, mas Porfírio era o sobrenome dele, não era o nome. O que será dos seus feitos daqui a 100 anos? Tudo que você correu atrás, desesperadamente achando que aquilo ia trazer sentido para a sua vida, o que será? Não se entregue à realização de empreendimentos pessoais que visam a sua própria glória e honra. Isso é loucura. Pois a realização de tais empreendimentos é a morte deles e o nascimento do desgosto. Preste atenção, essa frase não é minha, essa frase é de Ambrose Bierce. Ele diz o seguinte: a realização de empreendimentos, né, quando você pensa, eu vou construir tal coisa, você idealizou. Aí você construiu, então você realizou, trouxe à realidade aquele projeto. Você realizou um empreendimento. No exato momento que você realiza aquele empreendimento, ele morre.
Eu queria muito construir uma casa assim, assim, essa. Você constrói a casa, daqui a pouco você olha para aquela casa. E agora? Agora eu vou viver nela, vou morar nela, tudo bem. Mas você já acabou aquela obra, não tem mais nada a ser feito. Literalmente, ela morreu. E aí passa um tempo, nasce o desgosto. Você começa a olhar para aquela casa, mas por que eu fiz desse jeito? Se eu tivesse feito desse jeito aqui, eu tinha aproveitado melhor o terreno. Não, se eu tivesse... E se eu não tivesse feito? Se eu precisar vender esse aqui agora? Eu preciso de dinheiro para pagar uma conta, eu preciso de dinheiro para poder... Liquidez. Preciso liquidar esse patrimônio. E se eu fizer isso agora, eu vou perder muito dinheiro. Se eu esperar a hora certa de vender, vai demorar muito. E aí? Aí começa o desgosto. Você precisa do dinheiro, tem a propriedade, mas não tem como vender. Se você vender, você vai perder muito. E para não perder muito, você vai ficar ali amargando aquilo. Ou então olhando para a construção e dizendo, poderia ter sido melhor, né? Foi o que aconteceu com Salomão. Ele chegou ao final de tudo isso e viu que foi só loucura, vazio, correr atrás do vento. A gente ri de uma presidente que a gente teve, que estocava vento, né? Salomão corria atrás. Correu atrás do vento, não foi muito diferente, não. Nos seus relacionamentos com as pessoas, tenha a Deus como a pessoa mais importante. E tal como Asaf disse, diga também, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ele está falando de Deus. Salmo 73, 25. Dê às pessoas o que os apóstolos Pedro e João deram àquele aleijado na porta do templo. Quando ele estava ali esmolando, pedindo dinheiro, Pedro então lhe disse, não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Que a graça de Deus em nossa vida seja o maior tesouro a ser repartido com as pessoas. E que, como Davi, digamos, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Os empreendimentos se mostrarão vazios para você quando você os realizar. Mas se você viver para a glória de Deus, quando a sua vida aqui acabar, você entrará na glória eterna. E ali não haverá desgosto, não haverá frustração, não haverá desilusão. Ali, somente a mais plena felicidade ao lado de Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe. E que nós não caiamos no laço de achar que coisas podem preencher o vazio do nosso coração. Só Jesus pode fazer isso. Amém. Coloquemos-nos em pé.